Pronto, vamos ver se agora vai funcionar. Eu ia falar segunda tentativa, mas acho que é a terceira, quarta tentativa. É, Obrigada a quem está voltando, bem-vindos. Vamos ver se agora funciona. Vou esperar a Carmen chegar. A gente já sabe que sozinho aqui vai bem, né? Vamos ver agora. A Carmen, a conexão, e aí acho que assim resolve. Ó, vamos torcer, gente, para dar certo. Ah, Espero que tenha dado. Tá tô te me ouvindo? ouvindo de novo. E aí? Ah, meu Deus do céu. E se você ficar sem o fone? Só Vou isso? tentar, vou tentar. Tava vindo até aqui pegar, ó. Pessoal, tudo bem? Fica pior se eu tirar o fone? Agora eu tô ouvindo seu eco. É, mas eu também tô me ouvindo. É, se o pessoal, não sei, né? Gente, vê se dá para acompanhar. Avisa a gente, coloca um joinha e a gente vai tentando fazer assim, porque hoje realmente não tá rolando de outro jeito, né? Acho que não é nenhuma questão. Tava pensando aqui de pegar outro fone, tudo, mas acho que não é isso. Eu não sei se é alguma coisa, não sei, do Instagram, porque eu fiz uma live com uma colega e ficou assim também. Sério? Não Então, conseguimos corrigir. Diminuiu, mas não não conseguiu cessou. corrigir? Não, totalmente não. Tá, eu vou pôr fone Diminuiu. de novo. Ó, o pessoal tá dizendo que dá pra gente seguir assim. Tá, Tô pondo fone de novo só pra ver se certo. melhora. Continuo me ouvindo. Bom, a gente segue. Tá bom. Eu acho que ficou pior com fone. Eu vou tirar. Tô falando, não é segunda tentativa, é quinta tentativa. A gente tem paciência, né, cara? Vai dar certo. Ainda bem que É. os seguidores do meu canal aqui são muito queridos, São, muito. paciente, Agradeço parceiros. muito vocês estarem aqui. Eu sei Parceiros. quão compreensivos vocês são. Então, muito obrigada mesmo. Bem-vindos, né? Vamos começar. Eu vou passando por cima do que eu mesma estou falando, porque eu fico me ouvindo, então fingi que eu vou passando por cima. E eu agradeço vocês, tá bom? Pela compreensão e a gente conseguir seguir a live dessa forma, porque a gente está vendo que é o jeito que dá, certo? Certo. Bom, Carmen, então, primeiro de tudo, muito obrigada por ter vindo, por ter aceitado o desafio, né, de participar. Eu coloquei lá um convite no grupo para os alunos, falei, quem quer fazer live comigo? E Isso. aí, algumas pessoas falaram, eu quero, eu nunca fiz, eu tenho medo, mas eu quero. E foi muito legal esse movimento do grupo, e a gente vem fazendo, então, as lives com os alunos. Então, a Isso. Carmen é minha aluna do programa Constelação na Prática. E eu queria, Carmen, que você se apresentasse, você contasse para as pessoas como Sim. você conheceu a constelação, como você chegou, como que foi, né, como que vem sendo o programa para você, enfim, conta um pouquinho para as pessoas sobre Certo. você para a gente Conto sim. começar seguindo essa conversa. Aham. Primeiro lugar, boa noite, obrigada aí, né, pelas pessoas que estão nos assistindo, que tiraram esse momento, né, para vir nos ouvir. Queria te agradecer muito também, Ju, pela oportunidade dessa aproximação, né, que tem sido muito gratificante como aluna dentro do curso e agora essa oportunidade aí aberta, né? E eu não podia deixar de aceitar esse desafio, né? Não é muito tranquilo, apesar de eu já fazer lives e tudo, porque né, a gente se coloca menor, né? Porque você é minha professora e apesar de eu ser mais velha do que você, ter mais anos de estrada, nesse caso, né? Eu tô menor. Então, foi muito bom aceitar esse desafio e eu queria contar um pouquinho, sim, da minha história, como é que eu cheguei na constelação. Eu sou psicóloga de formação, sou psicoterapeuta, já há 30 anos, atuo desde sempre na área clínica, com uma abordagem junguiana, né? Agreguei ao longo da minha carreira outras práticas,
inclusive práticas integrativas, complementares, como reiki, florais. As lives que eu tenho feito são sobre florais. E há pouco mais de 4 anos eu conheci a constelação familiar, através de uma colega também da psicologia, e fui então começar a entrar e procurar sobre a constelação, né, ver do que se tratava. Logo fiz um curso assim que foi bem rápido com uma pessoa aqui em Belo Horizonte, a Tatiana, a qual eu tenho também muita gratidão, porque foi através dela que eu conheci as constelações. E comecei então a acompanhá-la em grupos de constelações, né? Participando, constelando não. Eu só fiz 2 constelações numa formação que eu ainda faço, estou terminando, né, presencial, no IDESB, com o Décio e a Wilma. E quando eu acompanhei a Tatiana, eu me interessei por fazer mesmo a formação. Eu pensava e desejava em ser consteladora, né? E a constelação, conhecer a filosofia, teve um grande impacto na minha vida pessoal. Então, ser consteladora hoje, né, que eu estou iniciando agora a prática como consteladora, como facilitadora, para mim é uma consequência de vida, né? Porque durante esse tempo todo eu sempre tive muito ligada no meu desenvolvimento pessoal, né? E tudo foi muito válido. Mas a constelação me impactou muito, né? Pela praticidade dela, pela amorosidade e respeito, né? Que a gente vive, que a constelação traz para nós, né? Tanto o conhecimento da filosofia, que ela é aplicada à vida, que é isso que me chama mais atenção, né? Quanto a questão de ser uma facilitadora hoje. Mas aí, quando eu comecei a fazer essa formação presencial, que foi uma opção minha, eu queria, assim, uma escola renomada, né, com pessoas que fossem de peso. Eu comecei a acompanhar alguns profissionais, né? E dentre esses profissionais eu te conheci e comecei a te seguir. E aí, o primeiro vídeo que eu vi seu, depois eu voltei e comecei a ver os do início, porque isso é uma força para a gente, né? E ver do lugar que a gente sai para onde a gente pode ir, né? Com o tempo, com essa maturidade. E o primeiro vídeo que eu vi foi a indicação dos 5 livros que você sugere para conhecer a constelação familiar. E eu adquiri 2 a princípio, agora durante o curso eu estou adquirindo os outros, já adquiri mais 2 e falta um ainda, que é do Acho que a gente falou isso na última aula, não foi? Isso. Que a gente até olhou o livro. Eu já comprei Isso, os legal. outros 2. E foi muito legal, porque quando eu vi a semana da constelação na prática, falei, vou me inscrever e vou conhecer mais a Juliana e ver se é isso mesmo que eu quero, porque eu sinto que a gente tem que se identificar, né? Muita gente sabe, tem competência, mas eu já havia sentido nessa minha vivência nos grupos que a questão não era teórica e que era muito vivencial e que eu tinha que ir em busca disso. Exato. E aí, a Semana da Constelação na prática foi, para mim, um diferencial de águas. Foi muito legal. Imediatamente, eu quis fazer também a constelação na prática, a formação. Aí, a princípio, como eu estava buscando essa vivência, e foi a melhor coisa que eu fiz, porque quando eu já estava identificada com você e vi que era prático, eu falei, é isso que eu preciso. Porque a formação que eu faço, elas são módulos soltos, né? Tem vivências, sim, são muito válidas, mas é diferente de você ter um material que você pode voltar, né? Para as pessoas terem uma ideia, eu comprei em agosto do ano passado, quer dizer, não fez nenhum ano, e eu ainda não terminei, porque eu vou no meu tempo, no meu ritmo, e eu pretendo agora, como eu tenho acesso durante 2 anos, eu pretendo
até setembro terminar, me organizei para isso, e depois eu vou voltar porque eu quero vivenciar os exercícios que eu faço, mas eu quero voltar em função dos exercícios, que Essa agora é, também você propôs, né? é, Para a isso é gente uma fazer coisa, dentro do curso. isso é uma coisa boa, né, de qualquer Muito programa bom. online que a gente pode adquirir, porque a gente realmente pode voltar e fazer quantas vezes a gente quiser. É claro que requer e que depende da gente uma organização também de Sim, uma tempo, disciplina, é. porque é uma disciplina, porque ele fica lá, né? Eu costumo chamar sempre, a gente tem os grupos, enfim, eu costumo não deixar muito. Quando tem um ou outro aluno que às vezes eu sinto que está perdido, eu mando às vezes mensagem pontual para aquele aluno, tá? Porque eu sinto que precisa. Vou muito no meu sentir também. Mas tem essa possibilidade, isso é muito bom da gente fazer, voltar. Sabe que hoje mesmo eu estava vendo um comentário de um aluno, porque tem os cursos, né? Tem o Constelação na Prática, tem o Avançado, tem Aham. o Constelar para Mudar, que é para entrar, né, na constelação. E aí, um desses, eu acredito que foi o do curso Avançado, uma pessoa comentou: ah, o áudio ficou dessa aula tá muito baixo, eu vou ter que ver várias vezes. Só que as aulas são gravadas todas iguais, assim, os áudios são iguais, não tem diferença do Sim, volume. todo mundo recebe igual, né? E aí achei muito interessante ela falar, vou ter que assistir várias vezes. Esse vou ter que assistir várias vezes, às vezes é um pedido dela mesmo de voltar naquele Sim. tema, né? E esse até é o comentário para ela, assim, é que talvez exista algo neste tema específico desta aula que não tem diferença no áudio para as outras, mas Aham. que ela precise voltar mesmo e assimilar de outra forma, não só racionalmente, né? Sempre esse convite para assistir às aulas e não ficar anotando tudo. Claro que às vezes tem pessoas que aprendem melhor anotando, mas é mais sentir, né, do que guardar de uma maneira racional e anotar, né? E assim, o curso para mim está sendo muito importante, né? A gente tem aula uma vez por mês, né, ao vivo, e agora está sendo muito interativa. E eu tenho assim me aberto realmente para o novo e isso tem me impactado muito, sabe? Dentro da minha trajetória da psicologia, eu fiz 20 anos de análise, claro que eu cresci, trabalhei muita coisa, né? Sim. Mas, assim, a constelação me impactou muito. E o que me fez amadurecer para hoje começar a prática foi o curso, o seu curso, por causa da prática. Né? Uhum. Eu tive a oportunidade de conduzir uma constelação com uma colega e eu consegui perceber, nossa, no outro dia eu tinha vontade de te mandar, eu não mandei e-mail por causa da correria, mas vontade de falar assim, nossa, foi maravilhoso, porque caíram todas as fichas, porque eu preocupada, que eu acho que a maioria de nós, com a questão do campo, né? E na verdade a gente tem que voltar para a postura. E eu acho que foi assim comigo em relação ao conhecimento, tomar conhecimento das leis, sabe, das Uhum. ordens do amor. Porque essa aplicabilidade na vida da gente, ela permite essa expansão de consciência, né? E traz muitos ganhos, né? Eu acho que eu estava pensando enquanto eu me arrumava, eu acho que, eu não sei se nessa ordem, mas um grande ganho que eu tive foi que eu acho que todo mundo, em alguma fase da vida, tem medo de perder o pai e a mãe, morrer, Uhum. o pai e a mãe. E a constelação me trouxe eles para ficar, sabe? Eles Que estão lindo comigo, isso, que né? lindo. Uhum. Então, hoje, eles estão em mim, né? Hoje, pela correria do dia, esse horário é um horário que eu estou no consultório, eu tive que me reorganizar para estar aqui, né? E foi um prazer, mas eu fiquei meio afobada. Aí eu falei assim, o que eu faço? Uma respiração, uma meditação? Falei, não, eu vou dar umas respiradas aqui e vou receber os meus pais, para que eles entrem comigo na live. E pronto, tudo se acalmou. Né? Que Tudo lindo se isso que você está acalmou. dizendo. Então, Obrigada. assim, é muito bom e eu fico numa ânsia de passar isso, a filosofia mesmo para as pessoas. Por isso eu escolhi esse tema, né? Uhum. Eu comecei a constelar apenas esse ano, agora,
tem poucas experiências ainda de condução depois da aula que se abriu assim. Eu Porque fiz na uma aula e você, acho que começou. você podia até comentar um pouco sobre isso, Carmen, porque na aula você falou isso, sobre não, acho que talvez medo, não sei se a palavra exatamente é essa, mas é essa questão de trazer toda a prática da clínica e falar assim, poxa, mas eu vou deixar isso de lado, eu vou olhar só para isso, o que eu tenho que ver, enfim, eu senti muito você assim com essa questão em específico de trazer toda essa bagagem, não jogar fora, mas como que com essa bagagem eu vou fazer uma constelação que é algo diferente? Né? Essa Eu senti muito isso em você transição, na aula, e aí isso. é muito legal você estar me dizendo agora que você conseguiu e que você vem Nossa, foi conseguindo. um divisor de águas. E como assim, na verdade, eu sinto que é a constelação que nos escolhe, né? Que Isso. chama, que é o momento, é outra preocupação também que a gente fica, mas quando eu vou estar pronta? Mas é tão natural, porque depois daquela aula, aí eu voltei no programa, comecei a estudar, né, a simetria oculta do amor, o capítulo 2 lá da postura, e Uhum. aí a coisa fluiu, está fluindo, né, está fluindo. Mas na aula o que aconteceu foi isso, assim, essa transição do psicoterapeuta para o constelador, que na verdade eu não me sinto abandonando nada. Eu Sim. queria até abrir um parênteses, porque logo que eu conheci a constelação, eu fiquei tão envolvida que eu verbalizei para mim mesma. Eu falei assim, eu vou deixar de ser psicóloga e vou ser consteladora, acho que vai ser assim. Você acredita que o meu consultório começou a dar uma murchada, Nossa. sabe? Começou assim, saiu uma leva, porque sempre sai, é assim Uhum. mesmo, né? Tem essas ondas. Mas assim, começou e não tinha o retorno, sabe? Assim, não chegava mais proporcional. E aquilo me chamou muita atenção. E aí eu logo percebi que era isso, que era essa inclusão, né? E Uhum. hoje para mim é uma continuidade, mas essa transição não é fácil, porque você fez o caminho na sua formação ao contrário, né? Uhum. Você fez a formação em psicanálise. E eu fiquei simplesmente mais da metade da minha vida, né? Uhum. Com aquela postura. Mas foi uma experiência na aula muito boa, porque, na verdade, eu fiquei... Primeiro, tudo é uma bênção. A minha colega, ela quis fazer um tema oculto, né? Uhum. E aí já começou bagunçando, porque assim, e eu, o tempo todo a minha preocupação era respeitar ela e assim, o querer dela. Então, eu fiquei, como você disse, né? Falou, Uhum. Carmen, do jeito que foi, ela talvez pudesse fazer sozinha, né? Uhum. Porque faltou a minha postura, porque isso não estava claro para mim. Uhum. E eu tenho a impressão que deve ter ajudado muitas outras pessoas que também não se apercebem disso, principalmente psicólogo, Sim. né? Uhum. Psicoterapeuta. E foi um divisor O de que você está águas. me dizendo também está me dando um. Eu tô deixando você, não estou interrompendo aqui, porque está muito gostoso. Primeiro, porque está muito gostoso tudo que você está dizendo. Segundo, porque também eu sei que quando eu estou falando está dando eco, então estou tentando ficar mais quietinha. Mas o que você disse agora me dá um conforto muito grande, assim, é o que me apaixona na constelação e acho que é um pouco também do que eu sinto como missão a constelação, porque essa ideia, né, de fazer a supervisão na aula e falar, olha, quem quer conduzir constelação para quem e tal, e o que você acabou de comentar, isso sinto que ajudou outras pessoas. Depois a gente recebeu o retorno dos outros alunos também, dizendo como foi bom sair da zona de conforto, uma delas, uma das coisas, e a outra Foi muito é bom. enxergar isso de uma outra forma. E o meu desejo, quando eu ouço isso, quando eu recebo isso, o meu desejo é que isso se expanda para tantas pessoas quantas puderem, sabe? Porque é Sim. um ganho, é uma energia. É o que eu sinto em cada constelação que eu faço. Eu encerro a constelação e fico pensando, se eu pudesse fazer mais e mais, no sentido de ter, sabe, Sim. tocar mais pessoas com a constelação.
Na semana passada eu perguntei nos stories aqui, falei, porque teve uma pessoa que mandou, eu fui constelá-la e ela falou que eu tinha constelado o pai dela no ano passado. Eu vi. E Aham. aí ela me falou assim, ai, meu pai, e era uma questão financeira, e falou que o pai tinha resolvido, não tinha mais dívidas, ou que estava quase zerando as dívidas. Eu falei, é tão gostoso a gente ouvir depois, né? Não que a constelação vai resolver tudo assim, dessa forma, não é isso, mas quando a gente vê que isso acontece, quando a pessoa traz esse retorno, a gente fica bem, né? E aí eu pedi para as pessoas me mandarem. Eu recebi cada relato tão lindo, assim, e realmente eu guardei com muito carinho, porque eu recebi É muito muitos, bom, né? muitos, Muito muitos bom, retornos muito bom. gostosos, né? É. Eu sinto que nesse momento, nesse início, eu vou aprender a desapegar um pouco assim, porque eu acho que a gente tem que passar por um momento de desprendimento que faz da melhor forma possível, com amor, né? Mas sem se preocupar do efeito, porque a gente fica muito nessa linha, nesse raciocínio cartesiano. Né? Uhum. Será que a ação, que reação deu a ação, né? Isso. E eu acho que primeiro a gente precisa desprender disso para depois chegar nesse ponto que eu acho que é o que você está falando, de receber esses feedbacks de forma muito natural. Então, a É, constelação é de uma amorosidade, um respeito que é encantador, realmente, pois é, né? pois é. Quando eu comecei a fazer a formação e a estudar mais e a fazer o Constelação na prática, eu tive um desejo muito grande de propagar as leis, né? A filosofia aplicada à Uhum. vida. Tanto que hoje ainda eu sinto que a constelação enquanto ferramenta, ela já faz parte, mas ela ainda não é, a minha praia são as leis, sabe? Uhum. Divulgar e propagar, porque eu fico encantada com essa autonomia que a pessoa ganha. E de uma forma tão relativamente simples, mas muito profunda, e que são leis naturais, quer dizer, a partir do momento que a gente ouviu o Bert nos trazer com tanta clareza, a gente consegue identificar isso e a gente vê que, na verdade, a nossa vida é naturalmente assim. E consegue identificar as desordens, né? Então, eu fiz, nesses anos, workshops, né, para divulgar as leis. E Que aí, às legal. vezes, cobrava simbólico, né? Fiz durante um ano todo, eu fiz os workshops abarcando as 3 leis. Uhum. Depois eu fiz já algumas palestras em relação a isso mesmo, de cunho social. E agora eu estou oferecendo para uns colegas na cidade. Eu moro numa cidade chamada Barão de Cocais, é a 90 quilômetros de Belo Horizonte. É o lugar que a barragem estava em eminência de rompimento, a Vale. Uhum. E graças a Deus, hoje nesse quesito, a gente está um pouco mais tranquilo, né? Menos Uhum. sofrido. Mas tem 35 mil habitantes. E agora eu estou oferecendo para uns colegas, até advogados e tudo, porque para o conhecimento das leis. Então, eu montei um projetinho em 2, 3 sessões. Eu literalmente presenteio, porque é uma troca mesmo, porque eles vão Claro. conseguir identificar quem precisa da constelação e vai chegar até mim ou até outras pessoas que Que vão legal, buscar que fazer legal. formação. Então, por isso eu pensei nesse tema. Eu falei, eu queria falar um pouco sobre isso, né? Eu queria pedir para você, Carmen, então, se você puder, porque eu falo muito aqui sobre isso, né? Sobre Fala. as ordens do amor e sobre esse olhar. E eu acho que as pessoas também estão aqui, estão cansadas talvez de me ouvir falar sobre isso. Seria legal ouvir de outra pessoa, né, com outro olhar. Sempre a ideia dessas conversas que como eu organizei, é ter outras pessoas talvez falando, a gente falando sobre o mesmo tema. É claro que a gente acaba tendo a mesma escola, mas um outro olhar, né? Outra pessoa com outras palavras e que isso talvez possa ajudar a esclarecer um pouco mais, a trazer um pouco mais de conhecimento. Então, se você puder contar em linhas gerais como você enxerga o As leis. pertencimento, a Aham. hierarquia, né? O equilíbrio de troca.
E é claro que a gente vai batendo um papo em cima disso, assim, também, né? Mas acho que seria legal se você puder trazer um pouco. Pode ser? Pode ser Sim, assim? pode ser. Só voltando um pouquinho, quando conheci as leis, né, um outro impacto grande, além de ter os meus pais, né, em mim, de sentir isso, foi a questão do não julgar, né? E o não julgar já totalmente, a compreensão do não julgar totalmente desprendido, não relacionado com a questão moral, né? O que eu acho inteiramente interessante, o que eu acho grandemente interessante. Então, sentir que o julgar, e é uma coisa natural em nós, né? Principalmente a gente aqui do Ocidente, e aí o julgar, ele engessa, né? Ele tira toda a possibilidade de ampliação da nossa visão, da nossa vida e da vida do outro, né? É uma liberdade, talvez, né? Esse olhar com mais liberdade, com mais inteireza também para as Inteireza, eu questões, vejo né? A como gente está inteireza, dentro né? mesmo, né? Das Quando eu questões. penso no julgar, me vem duas imagens. Primeiro, um bolo que foi retirado aí duas fatias e a gente tem o foco só no que foi retirado, né? Uhum. E tem todo o bolo. E uma outra coisa que eu penso é que todos nós somos compostos de tudo, né? Do claro, do escuro, do bom, do ruim, Sim. né? Então, julgar é uma parte, é isso que nos priva de ver o todo, né? E reconhecer no outro o amor passa pela gente reconhecer primeiro o amor que vem dos nossos pais. Olha eles aqui atrás. Uhum. Que vem dos nossos pais para Sim, conosco, né? sim. Uhum. E aí vem as leis, né? Em decorrência disso tudo, não sei se em decorrência ou nesse contexto. E além da ordem, a lei da ordem, né, e da hierarquia, eu considero o princípio de tudo, assim, porque saber o nosso lugar é que vai nos dar condição de ter uma vida mais leve e de atuar de uma forma mais saudável, né, conosco e com quem a gente se relaciona. E então a questão da hierarquia é muito importante para a gente reconhecer o nosso lugar e nos certificarmos dia a dia que a gente está realmente no nosso lugar, porque a gente sai toda hora, né? E Toda você está hora, me é falando dia a isso, está me dia. remetendo às perguntas que eu recebo, né, nas caixinhas que eu coloco e tal. Quantos conflitos a gente entra sem querer entrar, ou a gente se percebe dentro de um conflito, a gente se percebe com uma sensação de valer menos do que a gente se percebe tentando resolver ou remar contra a maré para algumas coisas, e a grande maioria das vezes ou das questões é porque a gente não está no nosso lugar, a gente não está no Sim, nosso centro. sim. Né? Tanto que também a grande maioria das perguntas que eu respondo, que eu coloco aqui, eu devolvo com uma pergunta, né? E falo, poxa, veja qual que é o seu lugar nessa relação, né? Porque às vezes a gente entra em disputas lá no meio da relação dos nossos pais, ou em disputas entre irmãos, ou os Desnecessárias, que não vão ancestrais, nos levar a nada, porque a gente não pode fazer pelo outro, e fica e pesado para todo emaranha fica mundo, pesado para todo mundo, né? né? É. Então, eu percebo a ordem basicamente assim. A Uhum. questão do pertencimento, eu acho que é onde tudo acontece, né? Assim, porque todos pertencemos, parece simples, mas tem N variações, né? E muitas exclusões. E aí eu acho que a ferramenta da constelação, enquanto ajuda, ela efetivamente pode literalmente ajudar, né? Sabe Nessa que questão do também pertencimento. o que eu queria, quando você falou isso, e eu tô só interrompendo porque quando você me fala, as coisas me vêm algo muito forte, assim, parece que eu preciso falar, né, junto. Fala. Você tinha falado um pouco antes sobre a luz e a sombra, sobre integrarmos, né, sobre o julgamento, sobre a fatia do bolo.
Talvez a grande dificuldade do pertencimento é isso, é a gente integrar a luz e a sombra, a gente integrar Com certeza. também os nossos desejos mais ocultos, que às vezes a gente tem vergonha de admitir, a gente acha que não pode sentir aquela raiva, ou que não pode ter aquilo. Também foi recente, uma pessoa perguntou sobre como que eu tomo mãe, sendo que a mãe às vezes é invasiva, né, e começa a contar um pouco sobre também uma questão de proteção. O pertencimento também é você dar lugar a esse sentimento de me deixa aqui, né? Não quer dizer que eu tenho que abraçar todos. Eu tenho que entender e enxergar o todo. E talvez nesse todo exista algo que eu não consiga e eu preciso me recolher para me proteger, voltando lá para o meu centro, para o meu lugar, né? Então, o pertencimento é muito mais do que quando a gente fala só dos membros familiares. Só, não é só, né? É muito isso já. Mas quando a gente fala de todos pertencerem como os membros da família, é muito mais, é o pertencimento de tudo, né? De tudo como é, dos nossos sentimentos, da luz e da sombra, né? E aí que eu volto na questão do exercício do não julgamento, Uhum, porque a gente só consegue acolher e integrar se a gente estiver aberto, né? Então, assim, no dia, voltando um pouquinho no exercício lá que eu conduzi, uhum, quando foi perguntando, a gente vê que alguns colegas recuaram, que alguns se colocaram só como ou constelador ou como constelado, né? E eu, e eu, na hora, também me deu um frio no estômago. Eu falei, meu Deus, né? Vou fazer aqui, o que eu vou aprontar aqui? Depois eu pensei, eu tenho que me abrir para o novo, eu tenho que saber como que vai ser essa vivência para eu poder acolher. E isso foi uma virada de chave, sabe? uhum, Então uhum. foi um aprendizado assim que eu acho que eu não teria em outro lugar com essa oportunidade. É claro que a gente vai para a prática, a gente erra e vai melhorando com o tempo, mas ali foi realmente um ponto crucial para todos nós que estamos fazendo curso, né? Que é a questão Uhum. da postura mesmo. É isso. Mas voltando à questão do pertencimento, é isso aí, né? É a gente Uhum. conseguir fazer essas inclusões, né? Apesar dos pesares que às vezes a razão nos coloca mil justificativas que são plausíveis, que são consideráveis, mas que não justifica carregar, ficar com uma vida pesada, né? Ficar emaranhado, porque a gostosura de estar mais leve é muito bom, né? É, Muito bom. é um Compensa pouco muito. também de, assim, quando você fala das justificativas e do que torna plausível às vezes, né? Na verdade, também isso cabe. Quando a gente entende a constelação como algo muito profundo, a gente percebe que essas relações que a gente percebe, essas relações de causa e efeito, essas relações que a gente já interpreta, elas todas são válidas, Sim. são todas verdadeiras, né? Será que eu não consigo ter um bom relacionamento porque meus pais não tiveram um bom relacionamento? Será que eu não consigo ter um relacionamento porque minha avó se envolveu muito no relacionamento dos meus pais? Será que eu não consigo ter um bom relacionamento porque eu sofri algum tipo de assédio? Qual será a razão? Podem ser todas. Todas. E quando a gente vai na constelação, a gente entende, mas por que que tudo isso surge para mim? Porque eu poderia eu posso enxergar para tudo isso, mas posso enxergar para outras questões também em termos de relacionamento. Mas Sim. eu escolho estar ligada a esse tema por quê, né? Então é mais além, é Mais além, sempre um olhar mais profundo, mais né? profundo, né? E em relação à lei do equilíbrio, né, que rege todas as relações, né, a Uhum. única em especial é dos pais para os filhos, porque os pais eles são sempre maiores e eles doam e nunca vão receber a altura, né? A lei do equilíbrio, a lei do equilíbrio, me vem muito forte nas relações como um todo, mas eu penso muito na relação homem-mulher, afetivo-sexual, né? Independente de Uhum. ser hétero e tudo. E
quando essa lei é de dar e receber, mas que a gente precisa compreender que ela se movimenta, que é dinâmica, né? E que esse dar e receber, ela vai ter um movimento para mais ou para menos, né? Então, a importância da gente dar para o outro o que recebemos, né? Retribuir o dar e o receber, mas sempre com essa visão de um pouquinho menos ou um pouquinho mais, para que esse movimento seja garantido para o mais, né? Porque senão essa troca vai acontecer com um movimento para menos, e aí isso aí afasta e gera conflitos, né? E a gente vê hoje, acho que tanto... Acho que o que eu digo hoje, assim, também porque eu tenho recebido muitas perguntas com relação a isso, com relação a relacionamento, né? Porque nessa pandemia, nesse momento de isolamento, que as pessoas estão se vendo nas casas com o cônjuge, né? Ou não tendo alguém, né? Eu quero ter um relacionamento, mas não tenho, ou se vendo sozinhas. Tem muito esse olhar de eu não aceito qualquer coisa, mas eu aceito o que eu tenho, ou o que eu preciso olhar dentro do que eu tenho. São muitos olhares para dentro dos relacionamentos e quase todos eles estão relacionados a essa troca Equilíbrio de desequilibrada, troca, né? equilíbrio de troca, exatamente, né? Até é um fato, né? Uma realidade, infelizmente, o aumento da violência doméstica, né? Em função da pandemia e do isolamento social. Mas é muito interessante compreender. Eu gosto muito de pensar nessa lei e poder passar, porque muitas vezes as pessoas pensam que é um equilíbrio de troca, eu te dou uma nota de 50, você me dá uma nota de 50 e fica tudo igual. E não é assim, né? Então, e é interessante a gente identificar isso também, porque naturalmente, se eu tenho uma amiga, ela me dá alguma coisa, algum presente, me dá um sentimento de querer retribuir de alguma forma. E é esse movimento, né, da lei do equilíbrio, mas sempre assim, pensando no equilíbrio mesmo, né? Cuidando para que isso esteja equilibrado. E isso às vezes tem uma compreensão um pouco até assustadora, quando, por exemplo, a gente ouve, né, escuta a questão, por exemplo, do adultério, da traição, né? E que quando a gente fala, não, o importante para reequilibrar e retomar o equilíbrio é dar o troco. Mas como assim, né? Eu vou lá e vou trair também? E não precisa ser assim, tem várias formas. Mas esse troco tem que ser dado, porque senão não reequilibra novamente para começar esse movimento natural, né? Saudável. O que a Carmen está dizendo, para quem não conhece essa dinâmica, é que a gente sempre fala isso, que o relacionamento saudável, ele não é do 0 a 0, não é o 50-50 como ela falou, ele é um pouquinho a mais, porque eu quero dar um pouquinho a mais, eu amo, quero estar nesse relacionamento, então eu quero dar um pouquinho a mais. Aí o outro recebe esse um pouquinho a mais, ele quer retribuir e ele acaba dando um pouquinho a mais. Isso vai promovendo um crescimento. Só que a gente sabe que os relacionamentos e esse equilíbrio é um equilíbrio dinâmico, como ela está dizendo, né? Não é um equilíbrio lá estático. Então, quando acontece algo para desequilibrar para baixo, que é, por exemplo, uma traição, se você finge que não viu ou perdoar, como as pessoas falam perdoar, né? O Bert Hellinger fala muito sobre perdão, assim, perdoar é você jogar nas costas do outro a decisão da sua vida, enfim. Então, se você mantém isso daqui desequilibrado, como está, não tem chance de evoluir esse relacionamento. Ele não evolui. Ou ele fica estagnado aqui, ou ele vai piorando. Então, dar o troco eu também vou desequilibrar um pouquinho. Então, eu vou fazer um pouco. Não preciso fazer igual para chegar no 0 a 0. Eu posso fazer um pouco menos. E ele volta a ficar assim.
E aí o Na outro tem verdade, a possibilidade de fazer isso se ele quiser, mas ele tem a possibilidade de fazer isso. E aí o relacionamento pode voltar a crescer. Essa é a dinâmica por trás, né, do equilíbrio. é quando um dá, o outro se sente em dívida, né? E aí esse sentimento de devedor é que vai provocar um movimento de novo de dar, né? E se o movimento é para mais, é importante que a gente faça um pouquinho a mais para que o outro se sinta devedor e faça um pouquinho a mais e o movimento se estenda. E no lado que a pessoa entende ou sente como conflito, como negativo, né? Sei lá que nome pode dar, e da mesma forma, né? Uhum. Então eu tenho algumas histórias muito interessantes em relação a esse dar o troco, né? Que às vezes assim é uma simples coisa, por exemplo, teve uma pessoa que ela ficava com o cartão de crédito do marido, mas tinha ela naturalmente se colocava um limite, né, por causa do bem-estar familiar, econômico e tudo. E ela foi lá e gastou muito, né, gastou bastante fora do que ela estava acostumada. Foi a forma que ela achou de voltar a esse equilíbrio. E parece que deu certo, né? É. E é muito interessante, né? E é difícil de entender, mas o que a gente. E isso acho que é uma coisa interessante das ordens do amor, das leis sistêmicas ou ordens do amor, é que elas não são ordens que a gente precisa ter lá na cartilha e falar, preciso seguir. Na verdade, não, a gente já vive essas Já ordens. veio. A gente já segue, segue não, né? Elas existem ali e pode ser que às vezes a gente não a siga, por exemplo, a hierarquia, a gente não está no nosso lugar, o desequilíbrio de troca ou o pertencimento. E aí quando a gente não consegue assimilá-las, integrá-las, trazer para dentro, aí que surgem os emaranhados, porque é aquilo, é natural, né? Quando o Bert Hellinger descobriu ou foi entendendo as constelações, ele viu que era assim que funcionava, que os sistemas buscavam equilíbrio com base nessas ordens ou nessas leis sistêmicas. Então é diferente o olhar, né? Ah, então eu preciso fazer tal coisa para equilibrar? Não, o equilíbrio vai existir, Já né? existe, né? Mas tem que ser com conhecimento das leis, é isso que traz de benefício. Por isso ela é aplicada à vida, né? A gente consegue reconhecer isso e identificar algum desequilíbrio, algum emaranhamento, né? Onde está o peso. Pois é. Mas elas são naturais em nossa vida, né? São naturais mesmo. E aí, acho que, gente, se alguém quiser, a gente tem mais uns minutinhos, se alguém quiser colocar pergunta, pode colocar. Eu tô vendo que a Renata falou que tá dando eco, a gente já sabe, a gente tentou de tudo aqui, não conseguimos tirar, então a gente tá indo seguindo assim mesmo, né? Contando com a compreensão de vocês. Mas o que eu queria dizer, esqueci o que eu ia falar. Eu tava falando sobre. Lembrei. Sobre as leis sistêmicas, né? E sobre a gente vivê-las. É a gente viver, é, talvez com uma clareza de alma do nosso lugar. Porque se a gente faz algo e fica na dúvida, será que eu tenho que fazer isso? É porque tem alguma coisa ali que não está no lugar Precisa certo. ajustar, não está no lugar. Né? Então, se a gente tá realmente de alma bem, só que pra gente também não é assim, também todo mundo sabe que tá fazendo certo ou não tá, ou não tem certo, né? Todo mundo sabe que tá vivendo assim, né? Pra gente chegar nesse estado, a gente precisa ter consciência, a gente precisa estar no nosso centro, a gente precisa viver nesse estado de onde é o meu lugar, né? É conectado consigo mesmo. Quando eu vou conduzir as constelações, eu normalmente faço um exercício para respirar, para voltar para o centro, porque é neste lugar que a gente sabe se o que a gente está fazendo está de acordo com a nossa alma, a gente vibra e vive bem de acordo com a nossa alma, e às vezes não, né? Se a gente vai passando a vida batido assim, na pressa, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, a gente não percebe mesmo, vai fazendo um monte de besteira, né? A gente só percebe depois. Porque as justificativas que a gente dá, racionais, elas fazem todo sentido, né? Só que de alma, às vezes, não é bem por aí, né? Uhum, é. O caminho certo está na alma, né?
Assim, o que a gente precisa, o que a gente necessita, é a nossa alma que dita, né? Interessante, porque eu queria, nós estamos quase terminando, falar sobre a importância da meditação, né? De trazer para a nossa vida essa prática diária, né? Que passa a fazer literalmente parte da nossa vida, assim como a gente tem os nossos hábitos de tudo, de higiene, de alimentação, ter essa prática também. Porque eu conhecia a meditação, conhecia assim, eu sabia da meditação, fazia, mas fazia quando eu estava afim, quando eu queria meditar. Não era uma prática para que eu comece o dia, no caso eu faço de manhã, às vezes eu faço até à noite, quando eu quero relaxar eu faço. Mas aí eu faço diariamente de manhã. Eu posso ter o compromisso que for, aí eu acordo mais cedo. Hoje foi um dia que eu levantei muito mais cedo, porque eu gosto de ter o meu tempo ali meditando e aí começo o dia no meu eixo. Então essa prática, ela é muito importante e funcional. Ela não é só Sim. uma filosofia, né? Sim. Para a Para o gente nosso poder... papel também, né, de constelador, de psicoterapeuta, no seu caso, e constelador agora também, né, assim, de estar nesse centro, de ter esse olhar de alma, né, para as pessoas. Mas eu penso assim, isso também já é uma consequência, eu acho, da gente estar organizado, estar no nosso eixo, tendo uma condição maior de perceber quando a gente está fora, está desequilibrado, sai do lugar, né? Porque é um trabalho constante, eu falo que é eterno, né? Enquanto há vida, há desenvolvimento, porque todos os dias a gente está tomando os nossos pais, todos os dias a gente está buscando o nosso eixo, garantindo o nosso lugar, mas eu falo que a gente fica assim, com a mãozinha na cadeira, qualquer coisa levanta, quer levantar. Então a Piscou, meditação saiu. ajuda. Já Saiu. piscou, já fala, meu Bateu Deus, que um lugar é vento esse que eu mais me... forte, já saiu. Aí começa a acontecer algumas coisas que você fala, gente, mas o que eu tô fazendo nesse lugar aqui? Que não é Exatamente. meu lugar. Que eu vim, como que eu vim parar aqui, né? É tão fácil a Volta, gente... muito. E realmente Então, a a meditação meditação, ajuda nossa, muito. é uma prática diária que traz muita qualidade de vida, né? Para mim tem sido assim e eu também foi outro presente que eu ganhei isso na constelação, na semana da constelação na prática, né? E muito bom, Ju. Só Que tenho a bom. agradecer a oportunidade por ter te conhecido, né? Você é muito próxima da gente, das turmas, dos alunos. É muito interessante porque a Fernanda, da sua assessoria, ela é uma graça, né? Super É um amor. amorosa É um também. amor. E já, se ela não é consteladora, só falta o certificado, porque eu acho muito interessante. Eu fui falar, né, do tema e tudo, falei, como será que a Ju vai querer abordar, para eu mais ou menos me organizar? Ela falou, a Ju sempre deixa o campo agir. Eu comecei a rir, eu falei assim, é isso mesmo, mas eu queria definir um tema para mim divulgar também. Aí eu acho muito interessante. E é isso, eu sinto você próxima e sinto você no todo, não só com os alunos, né, com o seu público, com os seus seguidores, que eu falei, eu já vi os vídeos no início, então eu vi a sua trajetória, assim, muito legal, né? Ai, os vídeos do começo eram tão ruinzinhos. Ai, é muito engraçado, assim, muito engraçado, Ju. E assim, dá uma esperança pra gente que a gente fala, eu vou ficar boa nesse negócio também. E aí eu sinto que você sente, que você faz essa leitura do campo, né? E hoje, literalmente, eu me entreguei para isso e quero fazer isso todos os dias da minha vida. Ah, que bom, linda. Muito, muito obrigada. Muito Eu também me obrigada. entreguei como como o campo nos pede, né? A gente não tem esse controle. Por exemplo, esse eco aqui, ele tá, né, nos chamando também para ver algo. Então a gente agradece as oportunidades que surgem, Da que forma a que gente vem, né? tem. Exatamente, exatamente. Da forma que vem. Muito obrigada pela conversa, adorei.
O Daniel falou que colocou uma pergunta, mas eu li aqui, eu não entendi muito bem. Como pode clarear uma situação em que a mulher exige muito do homem? Ou seja, quando ele não toma iniciativa, cobra insistentemente. Eu não sei se eu entendi a dúvida ou a pergunta dele. Você entendeu, Carmen? Eu senti assim que talvez ele queira compreender por que disso, né? Mas como na constelação cada caso é um caso, a gente não tem receita, né? Teria que ver no campo, mas eu acho que uma coisa que eu sinto que talvez possa fazer sentido seja dessa exigência, não com ele, mas ela tem que voltar talvez para os pais, né? Talvez uma exigência lá atrás com o pai, né? Com a figura masculina lá de trás, né? E Uma também ideia tem sempre a parte de um e a parte de outro, o que um enxerga, o que o outro enxerga, né? Então também é difícil a gente acabar abrindo e falando mais genericamente sobre isso dessa forma. E é interessante porque essas exigências muitas vezes são objetivas, racionais, mas a demanda não é essa, né? Verdadeira. A demanda da alma não é essa. Então, nunca ninguém vai conseguir preencher aquilo, né? E eu acho que, às vezes, a pessoa se sente assim, por que eu não consigo atender? Né? Mas eu acho que cada um tem que olhar para si, para depois voltar para olhar para o outro, né? Exatamente. A gente tem que organizar a casa primeiro. Exatamente, é isso. Esse é o convite para todos nós, né? Isso mesmo. Gente, só quero lembrar vocês que a gente vai ter a Semana da Constelação na Prática agora, no final de julho. Eu estava falando isso no comecinho da live, mas eu nem gravei o primeiro pedaço da live, que foi o pedaço que não deu certo. Então, apagou já, só para avisar. Então, quem chegou agora, que a gente vai ter a Semana da Constelação na Prática de novo, no final de julho. Eu não abro, e em seguida eu vou abrir as inscrições para o programa Constelação na Prática. Eu não abro toda hora as inscrições para esse programa, porque é como a Carmen falou, como os outros alunos falaram, tem uma dedicação grande, né, para cada turma. Então, a gente junta a turma, tem uma turma... não é grande, mas acho que é um tamanho gostoso, assim, né, de alunos, em que a gente consegue dar atenção, consegue estar próximo. Então, vão abrir as inscrições no comecinho de agosto. Então, final de julho começa a semana, a gente vai ter várias aulas, vai ter alguma surpresa, algumas coisas novas, porque sempre tem coisas novas, né? Então, vai ter várias isso aulas. Que eu ia falar, cada versão, cada curso que abre vem com outras... E a gente fica curiosa, né? Porque fica vendo o movimento e fala, meu Deus, o que será que tem mais lá que nós não ganhamos? Não, mas sempre que vem para frente, volta para trás também, não se preocupe. Não, com certeza. Você falou uma coisa, normalmente você oferece pra gente. Isso mesmo. Sim. Porque a gente vai melhorando, mas a gente volta, claro, para até honrar e agradecer os primeiros alunos, né? Então, sim. Eu acho que eu tô falando isso porque eu vi hoje, você gravou você em reunião com a sua equipe e falando muitas coisas novas por aí. A gente já fica, o que será que tem? A gente está programando aí a próxima semana, vai ser bem legal. Então, quem quiser participar, já tá, acho que inclusive o link aqui na bio do Insta, para fazer a pré-inscrição lá para a semana, aí você vai recebendo os e-mails depois de confirmação com as datas aí das aulas e dos conteúdos, tá bom? Quem quiser participar, a Semana da Constelação na Prática é gratuita, sim, é para ver se você gosta, se você se interessa, se faz sentido para você, né? É sempre um bom, é um início para começar na constelação, né? Carmen, muito obrigada mesmo, viu? Pela disposição, pela disponibilidade, pela nossa conversa. Adorei. A gente se vê por aí. A gente tem aula semana que vem e eu vejo todo mundo aqui da live. Na quarta-feira que vem a gente vai estar aqui de novo, tá bom? Beijo grande, gente. Beijo, viu? Tchau. Obrigada, Ju. Obrigada. Boa noite.